Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que ele não é difícil. Provavelmente vocês já devam ter visto alguma coisa no ensino fundamental 2 e também no ensino médio de uma maneira mais aprofundada. Só que ele é fundamental para a gente começar a analisar, né, fazer o contexto de análise sintática. Então a gente vai ver hoje tipos de sujeito e a diferença entre frase e oração. Desculpa. Então, o primeiro passo é a gente saber a diferença entre frase e oração, né? Toda oração é uma frase, mas nem sempre toda frase é uma oração. Eu vou explicar por quê. Quando eu falo assim, ó, socorro, né? É uma frase. Por quê? Ela não tem verbo. Para ser oração, necessariamente ela precisa ter um verbo. Então, ali, ó, saudade de você é uma frase, mas não é uma oração, né? Agora, ele roubou a bolsa é uma oração e uma frase. Por quê? Qual que é a diferença? Porque contém o verbo, né? Ó, ele roubou a bolsa. Ele, pronome, roubou, verbo, artigo e bolsa, substantivo. Então, ele roubou a bolsa. Esse roubou faz com que a gente tenha ali uma oração e não uma frase, certo? Então, toda oração é uma frase e nem sempre toda frase é uma oração, tá? Vamos lá? Primeiro passo a gente entender esse sentido de, né, para ser oração precisa do verbo, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, quando a gente for começar a fazer algumas análises, o primeiro ponto é a gente achar o verbo, né? O verbo, ele meio que dita a ordem ali dentro de um sistema de uma análise sintática, vamos dizer. Então o verbo ele meio que hierárquico, né? Meio hierarquicamente ele que comanda toda a oração. Período, né? Então a gente vai ver também a diferença. Aqui é bem tranquilo, período simples, quando eu tenho um verbo só, né? Saulo foi para o bar. Foi, né? O único verbo que eu tenho ali, então eu tenho um período simples. Agora, quando eu tenho, né, num trecho, num determinado espaço, mais de um verbo, consequentemente eu vou ter mais orações. Então, Carlos estudará uma oração. Depois irá ao clube com os amigos. Eu vou ter outra oração. Então aqui eu tenho duas orações. Então eu vou ter um período simples ou composto. Um período composto. Festei muito. Um período. Desculpa. Uma oração. Agora dormirei. Outra oração. Como eu tenho dois verbos, né, eu tenho duas orações. Ah, Leandro, se eu tiver quatro verbos, quatro orações, certo? Período simples, um verbo só. Período composto, né, mais de uma oração. Consequentemente, mais de um verbo, tá? Agora aqui um outro ponto que a gente vai ver está relacionado ao quê? Sujeito e predicado. Lógico que a gente vai ver uns aspectos bem mais tranquilos e depois a gente vai aprofundando, né? Até mesmo algumas questões assim mais relacionadas a concurso. Então, o sujeito é aquele, normalmente, um pronome ou um substantivo que comete uma ação dentro de uma oração, né? Então, Gabriela foi ao hospital. E sempre que eu quiser achar o sujeito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta, né, para o verbo. Normalmente essa pergunta vai ser quem ou o que, né? Quem fez essa ação? O que fez essa ação? Então, Gabriela foi ao hospital. Aquilo que eu falei para vocês. Dentro da hierarquia, o termo mais importante dentro de uma oração é o verbo. Então eu vou localizar o verbo. Qual que é o verbo? Foi, né? E eu faço a pergunta: quem foi ao hospital? Gabriela, né? Então o sujeito é quem comete a ação. Ali no caso, Gabriela, sujeito simples, né? Um núcleo só. Nós fomos ao rio nadar. Quem foi ao rio nadar? Nós, né? Então eu vou ter um sujeito simples. Leandro, o sujeito pode estar no plural? Pode, sem problemas. O predicado, o que é? É aquela ação que o sujeito faz, né? Então, Sabrina e eu comemos o bolo. O que eu vou fazer ali? Dentro dessa hierarquia, eu vou achar o verbo. Qual que é o verbo? Comemos, né? E eu vou fazer a pergunta: quem comeu o bolo, né? Então, Sabrina e eu. Aqui vocês podem notar que eu tenho. Qual que é o sujeito dessa frase? Sabrina e eu. Eu tenho dois núcleos. Os dois têm igual importância dentro da oração, né? Eles vão ao baile amanhã. Né? Eu vou achar o verbo. Qual que é o verbo? Né? O verbo ir ali, vão. É, quem vai ao baile, né? Amanhã? Eles. Então, eu tenho ali um sujeito simples, né? Tá evidente dentro da oração. Agora a gente vai trabalhar
Sujeito simples e núcleo do sujeito. Normalmente, pessoal, a gente vai achar a frase da seguinte maneira: sujeito, predicado e um complemento, né? Então, ó, igual ali, nós jogamos futebol. Eu vou fazer a pergunta ao verbo. Localizei o verbo? Localizei, jogamos. Quem jogou futebol? Nós. Então eu tenho um sujeito simples, né? Nós. Tranquilo ali. Às vezes, o que vai acontecer? O sujeito vai estar pós-posto ao verbo. O que é isso? Vai estar depois do verbo, né? Ficou só a pobre menina. E aqui eu dou uma dica para vocês. Sempre que vocês tiverem uma dificuldade de analisar uma frase, uma oração, tenta colocar ela no seu sentido natural. Qual que é o sentido natural, normal, tradicional que a gente vê? Sujeito, predicado, né? E complemento. Então, a pobre menina ficou só, né? Quem ficou só? A pobre menina. Aqui, qual que é o sujeito? Leandro, o sujeito é a menina ou a pobre menina? O sujeito, quem ficou só? A pobre menina. Então, o sujeito é a pobre menina. Só que o núcleo do sujeito é aquele termo mais importante dentro do sujeito, que aqui no caso é a menina. Eu não consigo construir a frase sem menina. Ó, a menina ficou só. Eu consigo construir, né? A frase tem sentido. A pobre ficou só. Eu preciso necessariamente dessa menina, né, para construir essa questão da minha oração, certo? Às vezes o sujeito pode estar no meio da frase, no meio da oração, desculpa. Existem muitos inscritos no canal, né? Então eu vou fazer a pergunta: o que existe no meu canal? Muitos inscritos. Então o meu sujeito é muitos inscritos. E qual que é o termo fundamental aqui no meu sujeito? Inscritos, né? Existem inscritos no canal. Agora, se eu falo existem muitos no canal, vai perder o sentido. Então, o núcleo, pessoal, do sujeito é a parte, é o termo, é a palavra mais importante dentro de todo o sujeito, né? O consumo das famílias diminuiu em março. O que diminuiu em março? Eu achei o verbo, diminuiu, né? Lembra que eu falei que o verbo é o mais importante. O que diminuiu em março? O consumo das famílias. O consumo das famílias é o termo mais, né, é o meu sujeito. Qual que é o termo mais importante do meu sujeito, que é o consumo das famílias? O consumo. Vocês podem até anotar ali que ele influencia na flexão verbal, ó. O consumo diminuiu. O diminuiu está relacionado ao quê? Consumo, tá? Então, sujeito, o consumo das famílias. Núcleo, a parte mais importante do meu sujeito, que no caso, consumo. As economias mundiais estão sofrendo nesse período de pandemia, né? Quem está sofrendo nesse período de pandemia? As economias mundiais é o meu sujeito simples, certo? Qual que é o meu núcleo de sujeito? Economias, né? Porque se eu coloco as economias estão sofrendo nesse período de pandemia, vocês vão entender a frase. Quando eu coloco as economias mundiais, eu tenho, né, uma qualidade dentro do meu sujeito, né? Então, se eu falar as mundiais estão sofrendo nesse período de pandemia, vocês não vão entender. Então, o termo mais importante é economia. Por fim, os meninos da fazenda saíram da escola, né? Quem saiu da escola? Os meninos da fazenda. Então, esse é o meu sujeito. Então, para achar o sujeito, sempre eu vou achar, né? Vou fazer a pergunta o que ou quem cometeu a ação, né? Lembrando, achem sempre o verbo. É bem tranquilo, né? Só às vezes quando a gente acha essa questão aí de o sujeito pós-posto ao verbo, ou às vezes esse sujeito está escondido no meio da oração ali, que a gente precisa, né, fazer esse alento aí. Por fim, né, nessa primeira aula, sujeito composto. É quando no sujeito simples eu tenho um núcleo só. Aqui eu tenho dois, né, ou mais. Pedro e Ivo foram bem na prova, né? Então eu vou fazer a pergunta. Localizei o verbo? Localizei. Qual que é o verbo? For, né? Então o verbo foi. Quem foi bem na prova? Pedro e Ivo. Então aqui eu tenho os dois cometendo a ação, certo? Então, como eu tenho dois núcleos, os dois têm a mesma importância, os dois cometem a mesma ação, então eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. O Canadá e os Estados Unidos seguem firmes na disputa. Quem seguem firmes na disputa? O Canadá e os Estados Unidos, certo? Então, como eu tenho os dois cometendo a ação, eu tenho dois núcleos: Canadá e Estados Unidos. Um outro caso aqui, ó, do sujeito pós-posto ao verbo, e aqui no caso um sujeito composto. Saíram a menina e o cachorro do aniversário, né? Se eu estou com dificuldade de achar o sujeito, né, eu vou tentar colocar no sistema normal ali. A menina e o cachorro saíram do aniversário. Quem saiu do aniversário? A menina e o cachorro. Novamente um sujeito composto, menina e cachorro. Né? E só ali atenção, o gasto com transporte e diversão diminuiu em abril. Por mais que eu tenha ali dois adjuntos com o sujeito,
mas o meu núcleo é o quê? Gasto, né? Qual que é o sujeito? O gasto com transporte e diversão, mas o meu núcleo é somente gasto. Beleza? Próxima aula a gente vem com outros tipos de sujeito.